Olá, pessoal. Estamos de volta com o nosso segundo episódio da websérie O Poder Transformador da IA Generativa no Ciclo de Vida do Desenvolvimento Software. Eu sou Javier Rodríguez Moloni e para começar, no primeiro episódio vimos que a cultura é o ponto de partida, a transformação é o caminho. Neste segundo episódio vamos entender como a IA generativa está modernizando processos e trazendo eficiência para o dia a dia das organizações. E para falarnos desse assunto, conto con eles novamente. Thais Ibim, bem-vinda. Santiago Xavier, como estás? Tudo bem? E Leandro Françoso. Bem-vindo, Leandro. Então vamos começar com as perguntas. Leandro, começamos com você. Como podemos encontrar quais são esses casos de uso que vão ter mais impacto nos negócios? A NTT Data passou por um processo similar a esse, principalmente quando chegou a IA generativa, onde a gente teve que começar a buscar esses casos de uso, como implementar a solução, né? E acho que uma das formas mais interessantes de se fazer isso é começar a olhar para os nossos processos internos e entender aonde a gente emprega mais esforço nesses processos, aonde a gente tem mais repetição, e aí sim começar a experimentar, começar a aplicar o uso de IA generativa para otimizar esses processos e começar a coletar esses resultados. Essa é uma forma de você começar a elencar esses casos, separar eles de alguma forma individualizadas para que a gente consiga metrificar, né, ou medir esses casos de uso. Então é importantíssimo aqui elencar mapear muito bem esses processos, entender muito bem como a sua empresa funciona e depois disso começar a experimentar. E aí é interessante também comentar que durante todo esse processo foram surgindo novas ferramentas. Inclusive nós fomos criando novas ferramentas internamente para aplicar nos nossos processos internos. E fez com que a gente identificasse novos casos de uso. Antes, como a gente usava a IA generativa, era de uma forma e agora é outra. Então, por exemplo, esse específico, a gente conseguiu criar plataformas com o uso de IA generativa que antes estava focada especificamente na construção de código, mas hoje a gente consegue fazer para documentação, para poder, às vezes, gerar documentação, para poder entender uns sistemas que hoje existem. Então, aqui é legal experimentar. E principalmente, até um pouco do que a gente comentou no episódio anterior, cada vez mais conhecer, ter essa curiosidade de experimentação para que essas novas ferramentas que estão surgindo no mercado também se façam importantes na nossa busca aqui de novos casos de uso. E aí eu acho que tem um ponto que é legal, né, a gente trazer, que é esse aprendizado constante, né? Então a gente começa muito com uma visão de a gente focar um caso de uso, solucionar, como que a IA nos ajuda a solucionar um problema específico. E aí a gente já passa, poxa, agora a gente pode tentar pensar com agentes a solucionar um processo, né? Ou como que a gente conecta um caso de uso com o outro, né? E como que a gente usa o resultado de um, como que a gente faz o resultado de um sem a entrada do outro caso de uso. Então a gente começa a enriquecer isso. Então essa curiosidade, né, além da gente estar precisa ter muito antenado, né, no que está acontecendo, nas plataformas, na evolução da própria IA mesmo, para que nos permita evoluir continuamente nesse sentido, né? Eu acho que isso também é interessante de trazer. Ao final um processo de retroalimentação contínua. A identificação desses casos e usos iniciais nos abre as portas para identificar novos casos de uso. E casos que a lo mellor non tiñamos ni identificado inicialmente, ou que achábamos que non eran algo de poder ser automatizados dunha forma inteligente. Entón, acho que esa gestión do coñecemento continuo que vamos tendo nos vai abrindo as portas para identificar casos máis asertivos, con maior impacto, con maior valor agregado para os nosos clientes, para os negocios. Sí. E aí, Thais, porque temos este foco en achar quais são os casos de uso interesantes, mas quais seriam os desafios para poder medir a eficiência do uso da IA em nossos processos? Eu falo que são dois desafios aqui quando a gente fala de medição, né? A gente efetivamente precisa aprender a medir, né? E a medir num olhar mais end-to-end mesmo, num olhar de mais, digamos, processual, né? E não individual de cada atividade.
que a gente já vai entrar um pouco mais em detalhe, mas também num olhar de como que a gente, né, rentabiliza ou otimiza essa eficiência que está sendo gerada, né? O que que a gente está fazendo com essa eficiência que está sendo gerada, né? Então, acho que para medir, né? Eu acho que, obviamente, que a gente sabe, né, que é o antes e o depois, como a gente fazia antes e como que a gente está fazendo agora com o IA e qual que é a eficiência que a gente gera nessa atividade específica, mas aí essa quebra de atividades, né? Quais são as etapas que nós, né, dentro da nossa estratégia, a gente já definiu, cada empresa já definiu que vai colocar IA, né? E aí a gente vai somando, né, os pedaços onde a gente está conseguindo usar e onde a gente ainda precisa ter essa intervenção humana, né? Claro que isso é um processo evolutivo, é uma coisa que a gente vai medir hoje e amanhã a gente pode ser que tenha que repensar uma outra forma, mas eu acho que é uma forma da gente conseguir obter eficiência end-to-end, né? E aí combinar alguns pilares, dimensões, né? Que aí é o técnico mesmo. A gente traz o que é a visão de econômico, né? Então, que aí a gente começa a relacionar com o valor que eu gero para esse negócio, essa eficiência, o que ela traz de valor para o negócio. E aí o fator humano também, né? Então, como que a gente traz a questão, a visão de qual está sendo, de repente, né, a satisfação dos nossos profissionais do uso, né? Trazer a questão também de qualidade, né? Qual que é a qualidade do resultado que eu estou gerando, né? Porque quando a gente tem um olhar só de produtividade, é só tempo. Mas aí fala, poxa, a qualidade, né? Qual que é a qualidade que eu estou tendo esse resultado? Que aí sim eu vejo uma evolução da eficiência propriamente dito, tá? Mas eu acho que quebrar em partes, olhar o todo, considerar não só os indicadores que a gente já tinha antes, mas trazer novos indicadores para essa equação também e estar aberto para um olhar evolutivo. E aqui, para complementar também esse ponto, uma provocação é que, ao mesmo tempo que a gente está aqui com o desafio da medição, a gente também está com o desafio de como que esse serviço que antes era feito de forma manual ou por pessoas, agora tem que ser oferecido para o mercado com a IA. E aí a medição de como que a gente oferece um preço melhor, como a gente oferece essa eficiência, né, vamos dizer assim, para o mercado e como que a gente compra ou vende esse tipo de serviço. Então aqui a provocação também está em torno disso. A medição ela está diretamente relacionada a como que esses serviços que antes eram feitos de maneira muito tradicional, né, às vezes hora homem, né, agora ele cria-se um novo modelo de precificação e modelos de negócio para o mercado. Inclusive modelos productivos novos en relación a iso, tal como a IA comeza a ser un novo agente dentro das nosas operações, dentro dos nosos sistemas, dentro das nosas entregas, e non somente como se precifica ela, senón tamén como debemos mudar os nosos modelos de entrega, os nosos modelos de implementación con un novo factor que justamente é a IA en esas estructuras híbridas donde ya falamos non somente de capital humano ou de persoas traballando ou implementando, senón tamén a IA como um agente ativo. E aí a gente pode conectar com o final, acho que do nosso primeiro episódio, onde a gente falou um pouco da importância do olhar de mudança cultural combinada com uma mudança, uma preocupação e de ter uma estratégia com um novo modelo operacional, né? E aí entra tanto de entrega como de execução. Porque eu acho que aí acho que a gente começa a fazer alguma coisa que seja mais completa, né? O olhar da tecnologia, o olhar da cultura, o olhar de um lado do modelo operacional, não só de como a gente vende, mas como também como a gente implementa, né? Então a gente começa a formar, a criar os diferentes pilares dessa estratégia, né? Que é a de efetivamente garantir que a gente tenha uma transformação com a adoção de IA. Né? E aí quando você fala de implementação, eu lembrei, tem no mercado muito hype quando falamos de as eficiencias que hoje temos com o uso da IA, falamos de 60%, de 80%. Quando você falou de pegar estas tarefas que temos num processo, desestruturamos o processo e tarefa por tarefa vamos vendo como isso pode ser feito com casos de uso. É verdade que temos casos nos quais podemos ter uma eficiência muito grande, mas quando você reconstrui o processo e calcula a eficiência do processo como um todo, estamos ainda longe de ter eficiencias como o mercado está falando neste hype dos 80%, os 90%, os 70%. E ainda
complicado. No podemos pensar em tarefas, temos que pensar no processo como um todo. E fica ainda para discussão como que a gente rentabiliza isso daí, né? Sim. Que aí eu acho que só com novos modelos mesmo, não tem jeito. E aí, Santi, uma última pergunta. Qual é a estratégia adoptada por nós para a gente acompanhar, estar atualizado na evolução da IA, colocando foco nos serviços que temos para nossos clientes? Aquí justamente nos tuvimos que estructurar para poder alavancar esta transformación que a IA nos está trazendo, tá? E aí criamos unha serie de pilares básicos no cuales baseamos esta transformación. O primeiro foi a capacitación, tá? Aquí tivemos un investimento moito forte de formar as nosas equipes non somente no uso da IA, sino tamén na comprensión e o impacto que ela gera na forma de gestionar a propia IA e as mudanzas de competencias que eles precisan ter, tá? Esa capacidade de curiosidade que falábamos inclusive no primeiro capítulo, esa mudanza continua que os nosos colaboradores van ter que ter, ese aprendizaje continuo que vai ter que ser realizado justamente para ir se adaptando ás novas plataformas, aos novos sistemas, aos novos aceleradores que están aparecendo no mercado e non ficar atrás. O segundo paso foi justamente a experimentación. Aquí nos temos criado COEs específicos de IA justamente para acelerar esa innovación e comenzar a testar o que falábamos agora, creación deses primeiros casos de uso, esas tomas iniciais de medições que nos permitan tomar un pouco cuáles son as productividades que vamos conseguir, esas optimizações. E iso tamén junto con o noso cliente. Temos construído moitas POCs, moitas pruebas de conceito junto con os nosos colaboradores, con nosos propios clientes, justamente para ir evoluindo en esa jornada de implantación e de eficiencia en cada unha das operações, buscando sempre esos gaños reais e conectados con o valor propio que traemos para o noso cliente. E unha terceira fase, pois justamente a implementación, a adopción dentro dos nosos servizos, dentro das nosas operações. Este é un proceso continuo, evolutivo e incremental, tá? Como esos casos de usos que estamos definindo en esa experimentación inicial, os vamos adaptando á realidade das nosas entregas, á realidade dos nosos proxectos, buscando sempre un modelo que garanta esa evolución continua e que nos permita ir justamente capitalizando esa productividade, esa eficiencia que falábamos inicialmente. E tudo iso baixo unha gobernanza moito, moito forte. Tá? Ao final, unha transformación cultural que hablábamos no primeiro capítulo e como nos gestionamos toda esa transformación e lideramos esa transformación dentro dos nosos clientes, dentro das nosas operações. Ao final, pois, non somente falamos de tecnología, sino que falamos de cultura e de transformación. E aí, importante, moito forte, as persoas. Aí é moito interesante neste episodio 2 que estamos falando de transformación, como estamos facendo a relación tamén con o que falamos no episodio 1, porque a transformación sen a parte cultural e as persoas son como dúas caras de unha moeda, ten que ter as dúas. Transformar e evoluir con propósito, e a IA generativa está acelerando esa jornada. E no próximo episodio, o terceiro, vamos explorar como este novo paradigma está criando novas aplicações prácticas e vamos de ser ao concreto exemplos que geran valor real para os nosos clientes. Non perca.